Saudamos a todos com a paz do Senhor. Evangelho segundo Marcos, tema de hoje, continuação da introdução. Meus amados, o Evangelho segundo Marcos se diferencia do Evangelho segundo Mateus porque foi escrito sem a preocupação com as questões biográficas sobre o Messias, nem com os registros de dados cronológicos dos acontecimentos citados no livro. Dois bons exemplos são, primeiro, a ausência dos relatos do nascimento e infância de Jesus, como acontece nos livros de Mateus e Lucas. Segundo, dos capítulos 14 ao 16, que narram a prisão, o julgamento, a crucificação e ressurreição de Jesus, não é possível se estabelecer com precisão a ordem com que os fatos se sucederam. O que realmente importou para o evangelista Marcos foi testemunhar com plena convicção para a comunidade cristã, formada principalmente por não-judeus, quem era Jesus, servo sofredor e filho de Deus. Por isso, ele iniciou os seus escritos com a seguinte frase: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, Marcos 1:1. Se na primeira metade do livro, Marcos exalta a extraordinária autoridade de Jesus como Messias e Filho de Deus, na segunda metade ele revela que o papel de Cristo não era o de conquistar os romanos, tampouco de ser o rei terreno de Israel, mas padecer e morrer através do sacrifício expiatório para perdão dos pecados de todos os homens. Do capítulo 1 ao 4, veremos o Senhor Jesus ser batizado por João Batista e iniciar o seu ministério anunciando a chegada do reino de Deus, chamando os discípulos e realizando milagres. Quanto mais os religiosos se opunham a ele, mais ele ministrava e ensinava por meio de parábolas. Do capítulo 5 ao 7, o Senhor segue realizando muitos milagres, demonstrando sua compaixão pelas almas perdidas. Após a morte de João Batista, ele alimentou mais de 5.000 almas, caminhou sobre as águas e ensinou sobre as falsas tradições religiosas. Do capítulo 8 ao 10, Cristo continuou a realizar milagres e Pedro testificou que ele era o Messias. O Salvador, por 3 vezes, profetizou sobre o seu sofrimento, morte e ressurreição. Porém, seus discípulos não entendiam plenamente o significado. Depois, ele os ensinou sobre a humildade e o que deles seriam exigidos por serem seus discípulos. Do capítulo 11 ao 16, durante a última semana de sua vida, o Salvador entra em Jerusalém, ensina a seus discípulos, padece no Getsêmani, é crucificado e finalmente ressuscita dos mortos, se tornando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus amados, desejamos que o meditar nesse Evangelho seja bênção em sua vida, de forma que haja edificação espiritual e que você se aproxime cada vez mais do Senhor e de seu Evangelho. Que Deus nos abençoe em mais esse dia de meditarmos na sua palavra.